Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora de ficar bem informado, tá na hora de ficar bem informada. O seu AB1 tá chegando nessa quarta-feira, dia 27 de maio. Então, vamos às informações de hoje. Aqui no AB1, a gente vai trazer informações sobre uma troca de tiros, pessoal, que resultou na morte de um homem suspeito de ter praticado um assalto. Esse caso foi registrado aqui em Caruaru. 2 homens teriam roubado uma moto e quando a polícia localizou a dupla, aconteceu a troca de tiros. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco para você. Fábio Gomes e Gessé Ascioli estão com a gente ao vivo hoje. Fábio vai falar sobre um banco que foi condenado aqui em Pernambuco por conta de um golpe de falsa central telefônica. Fábio Gomes, bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse banco em questão é o Banco do Bradesco. Essa decisão foi do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela ainda cabe recurso, mas, de acordo com essa primeira sentença, a juíza condenou a instituição financeira a indenizar uma vítima em mais de R$53 mil por conta desse golpe em que ela foi vítima envolvendo uma falsa central eletrônica, de atendimento eletrônico. Essa vítima é uma moradora de Garanhuns e daqui a pouquinho eu volto falando mais detalhes sobre esse assunto. Tá combinado, viu, Fábio? Gessé vai trazer orientações sobre o trânsito no caso de acidentes aqui em Caruaru. Por exemplo, quando acontece uma colisão, apenas com danos materiais, ou seja, sem vítimas, qual deve ser o procedimento do condutor de veículo, hein? Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é corriqueiro a gente acompanhar nesses acidentes de trânsito que acontecem sem vítimas, né, onde há danos apenas materiais. Como a gente deve proceder em casos de fazer ali o registro daquele acidente? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Muito bem, estamos juntos nesse AB1 e olha, o chamado de hoje sobre as demandas da população vem do São João da Escócia aqui em Caruaru. Olha lá, tem rua com muita gente preocupada com a falta de estrutura urbana e as consequências desse cenário, é claro. A gente recebeu esse chamado e a nossa equipe foi até lá. A gente vai trazer os detalhes aqui no seu AB1. Aline Melo também está com a gente ao vivo e vai trazer todas as oportunidades do mercado de trabalho aqui da região nessa quarta-feira, porque é dia bem emprego. Bom dia para você, Aline. Oi, Almi, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha também. Pois é, hoje tem AB Emprego, são mais de 80 oportunidades só em Caruaru, mais de 50 oportunidades em Bezerros, também mais de 50 em Serra Talhada e daqui a pouquinho a gente traz algumas delas para todos vocês. Muito bem, Aline, estamos juntos nesse AB1. Então, ó, todas as informações começando agora para você aqui na telinha da TV Asa Branca. São 11 horas mais 52 minutos e nós vamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay, pessoal. Aí do lado, tá vendo o QR Code? Ele leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante para a gente começar. Olha aí, tempo fechadinho. A previsão do tempo está indicando um dia assim com muitas nuvens, hein? Mas podem ocorrer chuvas à tarde e à noite também aqui na capital do Agreste. Agora a temperatura está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 21. E olha essa notícia, um homem suspeito de ter praticado um assalto no bairro João Barreto, aqui em Caruaru, morreu durante uma troca de tiros com a polícia. Esse homem que morreu estaria na companhia de um outro suspeito de praticar o assalto. Eles teriam roubado a moto de uma pessoa que logo em seguida encontrou a polícia e disse que tinha sido assaltada. Instantes depois, a polícia localizou os suspeitos e aconteceu a troca de tiros. Um deles acabou sendo atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão. As armas utilizadas pelos suspeitos foram apreendidas e a moto da vítima foi recuperada. Agora 11 horas e 53 minutos, pessoal. Vamos à redação porque está na hora dos destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes vai começar falando sobre um banco que foi condenado por conta de uma falsa central telefônica aqui em Pernambuco, aqui no interior do estado. Fábio, uma boa tarde para você.
Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse é um dos principais assuntos de hoje, né, envolvendo essa condenação do Tribunal de Justiça de Pernambuco contra o Banco do Bradesco. Esse assunto virou destaque, essa pessoa, né, a vítima que passou, né, por esse golpe, ela vai receber uma indenização do Banco do Bradesco em mais de R$53 mil por conta de um golpe praticado por meio de uma falsa central de atendimento bancário. Na sentença determinou esse pagamento, essa moradora de Garanhuns, ela não teve o nome divulgado e essa decisão foi proferida pela juíza Jéssica Reis Moura de Freitas Eugênio, da Terceira Vara Cível da Comarca de Garanhuns. De acordo com os autos do processo, a autora da ação recebeu ligações telefônicas em novembro de 2024 de pessoas que utilizaram a técnica conhecida como Caller ID Spoofing, que é um mecanismo que falsifica o número exibido do identificador de chamadas. Essas ligações apareciam com o mesmo número oficial da agência do banco em Garanhuns, o que levou a cliente a acreditar que estava em contato com funcionários da instituição. De acordo com o Tribunal de Justiça, os fraudadores tinham acesso a dados pessoais e bancários detalhados da vítima e a convenceram a contratar um empréstimo pré-aprovado no valor de R$4,8 mil em um terminal de autoatendimento. Em seguida, ela foi orientada a realizar transferências via Pix e TED, o que resultou em um prejuízo total que ultrapassou os R$43 mil. A sentença determinou o pagamento dos mais de R$43 mil por danos materiais e de R$10 mil por danos morais. Essa sentença total contabiliza R$53.040,12 em indenização. O Tribunal de Justiça informou que ainda cabe recurso para essa decisão. Nós entramos em contato com o Banco do Bradesco, né, que foi citado nessa sentença e também na nossa reportagem, mas até a última atualização dessa nossa reportagem aqui no G1, nós não tivemos retorno da instituição financeira. Esse espaço segue aberto e a gente segue acompanhando esse caso, Almir. Muito bem, Fábio. A gente segue acompanhando, sim. E aqui no G1 também tem informações sobre investigações federais, em andamento sobre descontos ilegais do INSS. É uma nova fase da operação, não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. A gente já vinha acompanhando essa operação, né, envolvendo a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União por conta daquelas fraudes envolvendo o INSS e hoje esses dois órgãos, né, deflagraram uma nova fase da operação Sem Desconto, que tem como objetivo mirar um esquema nacional de descontos indevidos em aposentados e pensões do INSS. As forças de segurança cumpriram 31 mandados de busca e apreensão, 8 medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras medidas constritivas, como, por exemplo, bloqueio de bens para garantir o pagamento de dívidas. Essas medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal e miram alvos no Distrito Federal e nos estados de Pernambuco, São Paulo e também na Paraíba. Aqui em Pernambuco, um ex-gerente executivo do INSS em Garanhuns foi um desses alvos. Esse caso, a gente relembra, ele foi revelado em 23 de abril, após a primeira fase dessa operação da Polícia Federal. De acordo com as investigações, esses suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontadas dos benefícios dos aposentados e dos pensionistas sem a autorização deles. A TV Globo procura o contato da defesa desses investigados, mas até a última atualização dessa nossa reportagem, nós não tivemos retorno. Parte desses alvos também já respondem a medidas cautelares, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica. Esse é mais um dos casos que a gente também acompanha aqui pelo G1 e essas informações completas e também outras informações podem ser conferidas aqui no nosso portal, amigo. Muito bem, Fábio. Muito obrigado, então, pelos primeiros destaques e até daqui a pouquinho. Até já, Almir. Até já. Faltam 3 minutos para o meio-dia, pessoal. E olha, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, junto ao governo do estado, está intensificando ações integradas para localizar crianças desaparecidas. Olha que informação importante. Joel Almeida está ao vivo com a gente, vai falar sobre essas medidas agora. Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde também para todo mundo que está com a gente aqui no AB1. Olha, só para ter uma ideia, 66 crianças e adolescentes foram desaparecidos por dia no ano passado aqui em todo o Brasil. É muita gente que desaparece e, na contramão disso, a polícia tem aí uma importante ajuda, que é um banco de perfis genéticos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado da delegacia aqui do Salgado, o doutor Alberes Costa. Doutor, boa tarde para o senhor. Queria que o senhor explicasse como é que está a situação aqui de Pernambuco. Houve uma diminuição, né, nesses casos? Assim, de crianças desaparecidas, houve a diminuição dos registros de boletim de ocorrência
no estado inteiro, né? Com relação a uma situação dessa de crianças desaparecidas, é necessário que a família compareça imediatamente às delegacias mais próximas, a fim de que todas as operativas façam todo um trabalho de investigação, localização, e que a família traga informações precisas, a roupa e autorização para que a imagem da criança seja repassada nas redes sociais. Então, assim, temos todo um trabalho específico para fazer com que essa criança seja imediatamente localizada. Quando não, ou seja, a gente tem um trabalho específico também, conjunto com o Instituto de Medicina Legal, que é o banco de perfis genéticos, quando essa criança não é identificada e eventualmente, né, acontecer de um corpo, ou seja, ser localizado, ou a própria família deixar esse perfil para que esse banco fique, sabe, arquivado, para que essa criança venha aparecer em outro estado da federação. Então, enfim, temos todo um trabalho operacionalizado com as seguranças de outro estado da federação, com a finalidade de localizar essa criança imediatamente. Quando a gente fala de um desaparecimento de uma criança, a gente fala de uma situação mais grave, porque o adulto, de certa forma, ele sabe se defender, ele sabe onde está, e nem sempre a criança tem essa idade e esse entendimento. Qual é as dicas, as orientações que o senhor dá para os pais e responsáveis para evitar que isso aconteça? Olha, veja, a criança ela tem que estar sempre acompanhada de um responsável, de um maior. Um fato dessa natureza acontecendo é um fato até mais grave, né? Porque ele pode estar dentro de um contexto de um sequestro, né? Então, assim, a família ela não pode perder de vista. A criança ela tem que ter um responsável sempre ao seu lado. Tanto é que nas festas, né, no próprio festejo junino aqui em Caruaru, uma criança desacompanhada ela não entra no pátio de evento. Então, assim, acontecendo um fato dessa natureza, a Polícia Civil tem que tomar conhecimento imediatamente através do registro de boletim de ocorrência. E, como eu disse, todo o sistema de investigação, diligência investigativa, ela tem que ser imediatamente começada, entendeu? Então, assim, o fato dessa natureza acontecer, não espere 24 horas para que o registro do BO seja confeccionado, não. Isso tem que ser imediatamente. Então, assim, os pais têm que estar sempre perto da criança, os pais, os responsáveis, saber com quem essa criança está andando, isso na escola, né, e com outros familiares, aonde vão, e assim, não desatentar, né, em nenhum momento, tem que ficar sempre acompanhando ela de perto. Muito obrigado, doutor Alberes Costa, pelas informações. É isso, Almer, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. A gente também agradece ao Dr. Alberes Costa. Claro, são informações fundamentais, pessoal, porque existe uma ideia muito vaga mesmo em relação a essa questão do tempo, não é? Existe essa coisa que circula por aí, olha, tem que esperar 24 horas para falar quando alguém está desaparecido. Mas a gente viu que o Dr. Alberes ressaltou, ou seja, a gente tem que comunicar imediatamente, sobretudo com crianças, né? Porque em 24 horas muita coisa pode acontecer. Então, muito obrigado pelas informações mais uma vez, Joel. E agora tem os problemas da comunidade, hein? Moradores de uma rua lá do São João da Escócia, aqui em Caruaru, reclamam da falta de estrutura urbana. Aí eles entraram em contato com a gente e a nossa equipe foi até lá para conferir essa situação de perto. A gente vai acompanhar agora. Olhando assim, o nome da rua apagado na placa é um sinal do esquecimento e do descaso com a população. Na rua Brindisi, no bairro São João da Escócia. A rua é paralela de diversas outras do bairro, que estão inclusive calçadas e saneadas, como se o endereço tivesse de fato sido esquecido. Ao longo da rua falta toda a estrutura básica, não tem calçamento e o saneamento está estourado. Com isso, o esgoto escorre a céu aberto, criando um verdadeiro riacho de água suja. Quem passa pelo local precisa realizar manobras para evitar cair na sujeira. No canteiro próximo das calçadas, o mato acumulado chama a atenção. E é ambiente propício para o surgimento de bichos de várias espécies, uma das muitas queixas dos moradores. Já vieram, mas toda vez só faz um paliativo e não passa 15 dias. Com 15 dias tá assim de novo. Eles vêm, ajeitam e com 15 dias tá do mesmo jeito de novo. Aqui eu tenho meu negocinho aqui, eu não sei como eu já peguei alguma doença, porque para botar os carros para dentro, aí eles passam por dentro da lama do esgoto e eu mexendo ali. Mas
Contato direto. Tem que pedir muita força a Deus para não pegar nenhuma doença, uma coisa assim, porque é esgoto assim direto. Aí aparece rato, bicho peçonhento, todo jeito, e eles não resolvem. A situação é, além de um problema estrutural, um caso sério de saúde pública. Faz 19 anos que eu moro aqui, a situação é essa. Nada muda. E cada dia que pior. Eu sou cuidadora de animais e ultimamente meus animais pegaram uma bactéria e foi causado por esses esgotos aqui. Porque isso é esgoto, né? Isso é fezes, isso é urina, tudo que não presta. E a situação aqui é difícil. A gente geralmente não pode dormir direito por causa a fedentina, que é muito grande. Os pessoal não quer passar mais por essa rua por causa da situação. A situação é essa, cada dia que se passa mais pior. Faz 19 anos que eu moro aqui e nada muda. Maria foi quem nos enviou o vídeo mostrando a situação. Ela conta que já fez diversas reclamações aos órgãos competentes, mas nunca tem uma solução definitiva. Faz bastante tempo isso aqui. A gente já foi solicitado outras vezes, inclusive a TV Asa Branca nos ajudou da última vez, mas só que essa rua, como ela é paralela a todas as outras ruas, qualquer estouramento, essa rua é prejudicada. Então, assim, os moradores não aguentam. Esse problema agora está em mais de 6 meses. Desde novembro a gente vem nessa peleja aqui. Então, assim, o que a gente pede é que as autoridades realmente resolvam o problema. Faz só um paliativo, aí o que é que acontece? A gente fica nessa peleja porque não resolve o problema definitivamente e os mais prejudicados são os moradores. Aqui mesmo, a vizinha aqui, ela tem vários cachorros, é cuidadora, e todos os cachorros delas adoecem, os gatos adoecem, assim, é idosa, minha mãe é idosa. Então, assim, não tem quem aguente. A gente almoçar com um fedor desse, a gente não consegue ver, passar com o carro. Ultimamente, o caminhão do lixo mesmo está passando na dificuldade. Então, assim, o que a gente pede é que realmente seja resolvido, porque a gente não consegue mais ficar numa situação dessa. Até porque a gente não mora dentro do esgoto, a gente não paga nossos impostos para morar dentro do esgoto. A Maria relatou aí todos os problemas, todos os pontos de preocupação para os moradores, né? As outras pessoas que moram nessa rua também. As condições estão horríveis, como a gente viu. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana de Obras de Caruaru. Eles disseram que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas de pavimentação e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. E em relação aos problemas do saneamento, que são muitos, como a gente está vendo, a Secretaria disse que uma equipe vai ao local para realizar o levantamento da manutenção necessária. Então, que essa equipe compareça para começar a diminuir esses problemas para os moradores, para todas essas famílias que convivem com esse cenário diariamente, durante a noite, madrugada. Ninguém aguenta uma situação como essa. É evidente, não é, pessoal? Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a Igreja de Santo Antônio em Garanhuns. Essa bela catedral está passando por uma revitalização e a gente vai mostrar os detalhes em instantes no seu AB1, que tem esse assunto aí e outros temas para a gente tratar também, hein? 12h, 7 minutos. A gente volta já. Então, o AB1 está de volta, hein? Agora é 12h, 9 minutos. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito. Vamos ver aí, ó, um pedacinho de Santa Cruz do Capibaribe, hein? A gente está vendo de um outro ângulo esse trecho local da PS 160. A gente percebe muitos pontos comerciais nas laterais aí, não é? Dessa imagem, desse enquadramento, desse ângulo, e percebe essa movimentação sempre intensa de veículos em Santa Cruz do Capibaribe, nessa conexão aí com a PS 160, essa rodovia estadual. Aí a gente aproveita também para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, começando justamente por Santa Cruz do Capibaribe. Tá aqui, ó, mínima de 21 e máxima de 26 graus, hein? Palmares, lá na Zona da Mata, mínima de 21 também e a máxima pode chegar aos 25 graus. Afogados da Engazeira, no nosso querido sertão, também tem a previsão de temperatura mínima de 21 graus, só que a máxima pode chegar aos 27, de acordo com a previsão do tempo. E olha, pessoal, a Secretaria de Educação de Caruaru divulgou uma nova convocação de crianças contempladas com vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil. A Aline Melo está chegando ao vivo com essas informações. Alô, mamães, hein? Aline, boa tarde para você.
Oi, Almi, muito boa tarde mais uma vez. Pois é, muitas famílias, muitos pais ficam na expectativa nessa lista de espera e dessa vez aqui em Caruaru foram mais de 100 crianças contempladas e convocadas. A gente está aqui na Secretaria de Educação do município para conversar com a Joelma Oliveira, que vai trazer os detalhes para a gente. Joelma, muito boa tarde para você. Primeiro, detalhe aqui o número exato, né? Quantas crianças foram convocadas? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, nessa convocação foram contempladas 113 crianças. Né? O processo ele é feito o cadastro e aí mensalmente a gente tem convocações, ao passo que vai surgindo vagas nas unidades. E para conferir essa lista, saber se o filho está entre os convocados, como é que faz, Joelma? O responsável ele pode acessar o site, né, do Creche Fácil, onde ele vai fazer o login, que é o CPF dele, tanto a senha quanto o login é CPF, e ele vai poder, consultar essa convocação lá, que está no site. Conferir a lista. Vendo o nome do filho, o nome da criança nessa lista, qual que é o primeiro passo, como é que faz para realizar a matrícula, o que o pai deve procurar? Então, o responsável ele vai até a creche, né, levando toda a documentação necessária, os documentos do responsável e do estudante, da criança. E aí ele pode também, se há alguma dúvida, vir até aqui na Secretaria de Educação, onde será orientado pela equipe de organização escolar. Existe um prazo para comparecer às creches? Sim, o prazo ele vai até o dia 2 da próxima semana. Até a próxima terça-feira, no caso? Até a próxima terça-feira, exatamente. Caso o responsável não compareça, a criança perde a vaga na creche? Sim, ele vai para o próximo convocado. Aí é importante isso, porque ele precisa comparecer, uma vez que é convocado, precisa ser feita a matrícula. Se não for, a gente entende que ele não tem mais interesse e aí a gente chama a próxima criança que está na lista de espera. As creches funcionam de segunda a sexta-feira, em quais horários? De 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, basta comparecer dentro da semana nesse período com os documentos necessários para efetivar a matrícula, é isso? Exatamente. Ok, Joelma, muito obrigada por suas explicações. Então, lembrando, pais, conferir a lista e caso o nome do filho estiver entre as convocações, comparecer até a próxima terça-feira, dia 2 de maio. Almi, volto com você. Muito bem, Aline, valeu, hein? Muito obrigado por essas informações valiosas, não é, para tantas famílias, é claro. Obrigado, Aline. E olha, pessoal, a Igreja de Santo Antônio, lá em Garanhuns, é a catedral, não é, do município e está passando por uma revitalização. Então, Leonardo Costa foi conferir como é que esse trabalho está sendo feito e mostra para a gente agora. Lá do alto, o padroeiro agora observa o movimento e dita o ritmo da fé na cidade. Essa imagem imponente de Santo Antônio, com mais de 3 metros de altura, acabou de ser colocada no topo da torre principal da catedral. Ao longo desses anos, a gente observou algumas reformas e essa reforma foi um espaço que foi pensado na segurança das pessoas e para as futuras gerações. Foi um projeto arquitetônico, né? E o padre Josenildo o executou com um grande amor, na verdade. O padre Josenildo profetizou e realizou essa obra e vem terminando essa obra com a graça de Deus e com a ajuda dos seus fiéis. A chegada do monumento marca o início de uma nova fase dos trabalhos. A revitalização, coordenada pelo padre Josenildo Bezerra, começou com a recuperação total do teto. Agora os esforços estão concentrados na área externa, com as melhorias na fachada do templo. Nós colocamos 5 imagens. Já existiam, né, as bases. Interessante que quando a gente pensou, né, arquitetou o que poderia colocar nessas bases, me lembrou na reforma, quando foi feita, né, a fachada há 120 anos, praticamente, atrás, como está hoje. Parece que o padre, o construtor da época, já pensava em colocar alguma coisa nessas colunas, de modo que nós colocamos São Pedro, São Paulo, que são, na liturgia da Igreja Católica, considerado como as 2 colunas da Igreja. Paulo, o grande evangelizador, o grande missionário,
Pedro, o Papa da Igreja, né? O primeiro Papa da Igreja, por ser também uma igreja episcopal, a Igreja Catedral do Bispo. E também colocamos São José, que é o patrono da Diocese de Garanhuns, Nossa Senhora da Conceição, né? A gente praticamente repetiu o altar-mor, porque tem hoje São José e Nossa Senhora da Conceição. Ela foi a primeira padroeira antes da imagem de Santo Antônio. Então, nós quisemos também colocar José, Maria e Santo Antônio, que a gente ontem elevou até a torre da catedral, que é o padroeiro da cidade de Garanhuns e dessa igreja catedral. Todo esse cuidado com a catedral ajuda a preservar uma história que começou em 1699 com a criação da freguesia de Santo Antônio do Ararubá. O templo passou por uma reconstrução em alvenaria em 1742, no atual Largo do Colunata, e a estrutura da nova matriz começou a ser erguida em 1855. O reconhecimento definitivo veio em 1918, quando o Papa Bento XV criou a Diocese de Garanhuns. A reforma surgiu como fruto de uma necessidade e foi guiada basicamente por dois princípios fundamentais. O primeiro princípio era a adequação litúrgica do seu espaço sagrado. Havia uma disparidade no conjunto total da estrutura. O segundo princípio era a recuperação da harmonia estética do conjunto arquitetônico como um todo. Então, baseado nesses dois princípios, o arquiteto, juntamente com o padre Josenildo e os que estavam à frente da diocese, deram início a esse processo de restauração e reforma que, graças a Deus, está se aproximando da conclusão, visto que já estamos na parte exterior do edifício. E o mês de junho na cidade é sinônimo de praça cheia. É quando acontece a tradicional trezena de Santo Antônio, que atrai milhares de fiéis. São 13 dias de missas, quermesses e apresentações culturais. Uma celebração gigante que este ano chega à edição de número 240 e começa já no dia 1º. A catedral faz parte da vida de muita gente, como a da Dona Maria das Neves, acolhida há quase 50 anos. Para ela, cada canto do templo traz uma lembrança do seu propósito aqui na Terra. É um espaço que traz para mim muita alegria e a certeza de que aqui eu estou caminhando para o céu. Estamos diante do sacrário, onde é guardada as reservas eucarísticas, e para mim é uma alegria muito grande poder viver e contemplar a beleza desse lugar tão extraordinário que foi transformado através dessa beleza todinha que podemos contemplar com os nossos olhos. E é uma alegria muito grande poder partilhar e participar desta casa do Senhor. Rumo ao céu, porque nós estamos aqui de passagem. No coração da cidade, sob os olhos atentos da nova estátua, a Catedral de Santo Antônio se confunde com a identidade do povo de Garanhuns. Um ponto de encontro com a capacidade para 1000 pessoas, que atrai não apenas os devotos, mas qualquer um que queira contemplar a beleza e a fé esculpidas em cada detalhe. E é linda essa catedral, não é? Por dentro e por fora também. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito mais uma vez, olhando agora a movimentação aqui na capital do Agreste. Olha aí esse trecho da Avenida Agamenon Magalhães, cruzamento com a Gonçalo Coelho. Esses veículos que estão passando à direita do seu vídeo estão saindo justamente da Gonçalo Coelho para dar acesso aí à Avenida Agamenon Magalhães e à Rua Visconde de Inhaúma, não é? A imagem trava um pouquinho, são imagens aí ao vivo, mas a gente tem uma ideia dessa movimentação também. E por falar em trânsito, como a gente sabe, acidentes acontecem e acontecem com frequência. São muitos os registros de colisão entre veículos, por exemplo. E quando são acidentes considerados assim mais simples, ou seja, sem vítimas, os órgãos de fiscalização não vão mais até o local. Percebeu? É necessário que os envolvidos façam o registro de forma online aqui em Caruaru. Então, Gessé Ascioli está ao vivo com a gente, vai explicar como é que deve funcionar esse procedimento. Gessé, boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Como você trouxe, né, a gente está acostumado a ver diariamente, essas cenas são comuns no trânsito, né, acidentes sinistros que acontecem sem vítimas, que necessitam ali de um atendimento médico. E aí eu vou conversar com o presidente da AMC, o coronel Edson Nóbrega, para falar sobre como é que funciona para buscar os órgãos competentes em casos de sinistros dessa natureza.
Mas antes, Coronel, queria entender, né, como é que a MC tem acompanhado, inclusive, os números de acidentes, até porque houve um aumento no monitoramento, né, nas lombadas eletrônicas, até para evitar essas colisões, esses acidentes, enfim. Como é que está o acompanhamento da MC nesse sentido? Bem, de fato, nós temos visto um crescimento na quantidade de sinistros e a gente tem uma conclusão de que tem relação com a quantidade de veículos que vem aumentando a cada ano, principalmente motocicletas. Hoje, Caruaru é uma cidade que tem mais motocicletas circulando do que automóveis. Então, isso é uma consequência natural de que quanto mais veículos você tenha numa cidade ou num ambiente, você também vai ter mais ocorrências. Então, isso aí já é constatado aqui em Caruaru. Por exemplo, nós temos aqui, nos últimos 10 anos, nós temos em 2015 aproximadamente 149 mil veículos cadastrados em Caruaru e hoje nós temos mais de 230 mil. Então, 10 anos depois, com mais de 230 mil. E todo ano essa quantidade aumenta. Então, nós temos esse cruzamento de informações, né, e entendemos que aumenta, tendo em vista o aumento também de veículos em circulação. Quando a gente fala sobre esses sinistros, né, a gente está acostumado a ver colisões que não tiveram ali a necessidade de um atendimento médico, que as pessoas podem resolver, mas tem que buscar o órgão responsável para fazer aquele registro. Como é que funciona agora sem a necessidade, por exemplo, de uma viatura estar no local ou de um guarda estar ali no local? Bem, são duas situações. Existem sinistros onde tem vítimas, lesionados, decorrência do sinistro, e aqueles sinistros que não tem vítima, que é a grande maioria. Então, nesses casos de sinistros sem vítima, o condutor, ele deverá, logo de imediato, acontecendo o sinistro e não tem vítima, ele já deve retirar o veículo da rua. Inclusive existe uma infração que é deixar o veículo na via pública quando acontecer esse sinistro sem vítima. Então, ele deve retirar o veículo, registra os fatos, ele entra no site da MC, existe um link lá, que é a comunicação de sinistro de trânsito. Também temos um aplicativo Minha Caruaru, na aba mobilidade, ele pode também realizar o registro de sinistro sem vítima. Ali o cidadão, ele vai ser autoexplicativo, preenche os dados, as informações, anexa inclusive fotos do local, fotos dos veículos envolvidos, e a partir dali ele vai aguardar um período de no máximo 48 horas, que é feita a homologação daquelas informações, e ele recebe o QR Code, logo de imediato ele já recebe o QR Code, mas ele já a partir dali consegue realizar, baixar, né, o boletim já preenchido. Isso serve tanto para seguro como para ação judicial, é um documento oficial e ambas as partes envolvidas podem fazer cada um o seu boletim. Coronel, muito obrigado pelas informações importantes, é isso, a gente observa esse crescimento, né, haja visto o número de veículos, mas ao mesmo tempo a facilidade para desburocratizar, né, no sistema a possibilidade de resolver tão logo aconteça o sinistro. Que ele não aconteça, mas se acontecer, tem essa possibilidade através do aplicativo Minha Caruaru. Almir. É isso, essas orientações são muito importantes para os condutores de veículos, né? Esse procedimento, enfim, para a gente compreender melhor quais são as regras, né? E o que fazer. Muito obrigado, viu, Gessé? Valeu! Vamos para o AB Esporte agora, pessoal. A gente vai falar sobre o próximo jogo do Central, porque tem alteração em relação a essa partida. Não é isso, Herbert Ramos? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no nosso AB1. A Patativa joga contra o América de Natal pela 9ª rodada da primeira fase da Série D. E esse jogo teve data e horário alterados pela CBF, que já constam, inclusive, no site oficial da entidade. Simbora conferir a situação atual desse jogo. O América recebe o Central nesta sexta-feira, 19h30, 7h30 da noite. O jogo será na Arena das Dunas. Antes, essa partida estava prevista para o sábado, 4 da tarde. Agora passou para a sexta, 7h30 da noite. Um jogo muito importante porque, de um lado, o América de Natal quer garantir a classificação e também busca a liderança da chave. Tem uma rivalidade aí com o ABC, uma rivalidade lá no Rio Grande do Norte. Então o América de Natal quer a liderança da chave e o Central precisa da vitória se quiser retornar ao G4 e chegar numa situação menos delicada na última rodada da Série D. Então, um jogo muito
muito importante para a Patativa, agora com data e horário já alterados na CBF. A gente vai ficar bastante de olho nesse jogo e em todos os jogos do Grupo A8 que interessa demais aos clubes da nossa região, Almir. Exatamente, Herbert. Agora a gente vai pensar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito das condições das duas equipes, né? Ou seja, que essa partidaça é importantíssima, a gente sabe, você trouxe bem aí esse cenário, né? Em relação às necessidades do Central a essa altura da competição. Agora, a situação do América, mesmo tendo essa rivalidade com o ABC e tudo, querendo ficar bem na fita, indica uma situação de favoritismo que às vezes relaciona esse favoritismo a um certo tipo de relaxamento ou não? Isso não é uma característica do América e é pedreira mesmo para o Central? Eu acho que vai ser pedreira, Almir, até porque o América de Natal não tem uma situação tão confortável no grupo como, por exemplo, o ABC tem. O ABC já está classificado para a próxima fase, o ABC pega o Maguari na última rodada, então o Clube de Bonito pode, de repente, enfrentar um adversário um pouco mais tranquilo, não é o caso do Central. E no histórico do duelo, Central só ganhou do América de Natal uma vez, lá em 2021, 5 anos atrás. Então a Patativa já encarou o América de Natal outras vezes, não conseguiu vencer, perdeu nessa Série D jogando em casa e agora vai ter uma pedreira pela frente, um baita desafio jogando longe de Caruaru. É jogão, hein? Jogão pra gente acompanhar tudo aqui no AB Esporte. Por falar em desafios, tem mais um atleta aqui da cidade prestes a representar o país em uma competição importantíssima também. Conte pra gente quem é essa fera, hein, Herbert? É isso aí, Almir. O jovem Gabriel Santana, aqui de Caruaru, de apenas 19 anos, foi convocado para defender o Brasil nos Jogos Pan-Americanos que estão sendo realizados no Rio de Janeiro. Essa foi a segunda convocação do Gabriel, que é atleta de karatê, para a seleção brasileira. Foi a primeira dele para disputar um Pan-Americano. Essa competição acontece no Rio de Janeiro ao longo desta semana, com as finais previstas para esse domingo. O Gabriel Santana, ele é tricampeão consecutivo de karatê, tricampeão brasileiro, e é um dos principais nomes do esporte, não só na capital do Agreste, como em todo o país. O Gabriel faz parte do time sub-21 da seleção brasileira e também frequenta uma academia localizada aqui em Caruaru, no bairro Divinópolis. É um representante da nossa região em uma competição internacional de karatê. A gente vai ficar na torcida pelo Gabriel, que faça boas provas, que conquiste aí boas vitórias. E o Gabriel, que a gente está vendo nas imagens, já inclusive viajou para o Rio de Janeiro para participar dessa competição e nos enviou um vídeo falando sobre esse baita desafio que terá pela frente. Se liga só. Gabriel Santana aqui da Academia Santana de Karatê. Estou aqui na reta final da preparação para o Campeonato Pan-Americano, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Energia muito boa por aqui. Peço a vocês cada vez mais energias positivas, orações para que a gente consiga voltar com esse título para casa. Vou mandar um abraço para meus apoiadores, minha família que está em casa me assistindo, me acompanhando, o técnico Anderson Santana está sempre me apoiando, me dando forças quando eu não tenho. E é isso aí, vamos para cima. E a gente fica na torcida pelo Gabriel. Caruaru inteira está torcendo por você, Gabriel, que possa fazer um bom trabalho e, quem sabe, voltar com uma medalha, voltar com uma premiação para coroar ainda mais esse trabalho feito aqui no interior do estado. E mais destaques como esse, envolvendo atletas da nossa região, vocês podem conferir no nosso portal de notícias esportivas. GE Caruaru e região, fica o convite para todo mundo que está ligadinho no AB1 também acessar o nosso portal. Vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Valeu, hein, Herbert? Até amanhã. Muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. Bom, agora a gente vai voltar a Garanhuns para ver como é que está o tempo por lá. Ainda há pouco a gente falou sobre a reforma da Igreja de Santo Antônio, a catedral do município, e essas são imagens ao vivo para a gente conferir aí, ó. Por lá, o dia deve seguir assim, com muitas nuvens, pancadas de chuva agora à tarde, à noite também. A temperatura na Cidade das Flores nesse momento está marcando 24 graus e a mínima deve ficar em torno dos 18, pessoal. Intervalo no seu AB1. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo aí o AB Emprego com todas as oportunidades de Caruaru e da região inteira. Muitas vagas disponíveis para hoje, hein? 12h, 29 minutos. A gente volta já.
Então estamos de volta com o seu AB1, meio-dia, 32 minutos. Está na hora de falar sobre oportunidades no mercado de trabalho, porque o AB Emprego está no ar. Então a gente vai conversar com a Aline Mello. Ela continua ao vivo com a gente e vai trazer essas vagas, essas oportunidades agora. São muitas, né, Aline? Muitas oportunidades, Almir. Inclusive, só aqui em Caruaru são 88 vagas de trabalho em diferentes áreas. A gente contou algumas delas para vocês. Vamos ver. Mais informações sobre qualquer uma dessas vagas de Caruaru, é possível ir presencialmente até a Casa do Trabalhador do município, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru. Também é possível entrar em contato com a Casa do Trabalhador no número 3719-9480. Lembrando que a Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E claro, também tem outras vagas em outros municípios aqui da região. Por exemplo, Bezerros, que tem 55 vagas. Algumas delas são 10 vagas para servente de obras, 10 vagas para pedreiro, 10 vagas para vendedor pracista e 5 vagas para carpinteiro. Lembrando, essas são apenas algumas, tem muitas outras. Serra Talhada também tem 57 vagas. 10 vagas para auxiliar de linha de produção, 5 vagas para auxiliar de cozinha, 5 vagas para vendedor interno, 4 vagas para garçom. Esses são apenas alguns dos municípios, algumas das vagas. Para ter acesso a outras vagas de outros municípios também, basta acessar o site cedep.pe.gov.br. Aline Mello para o AB1. Muito bem, seu direito no ar agora. E hoje a bronca envolve uma compra de uma cama. Em tese, um lugar para descansar, para sonhar, né? Mas essa espera virou um pesadelo, pessoal. Imagina, uma pessoa fez a compra dessa cama e há 2 meses aguarda a entrega do produto, um prazo muito superior ao que tinha sido estipulado inicialmente. Joel Almeida continua ao vivo com a gente e vai falar sobre esse assunto agora. Conta tudo, Joel. Oi, Almir. Olha, já imaginou a frustração desse consumidor? Isso aconteceu com a Laís. Ela conta que comprou essa cama, foi na loja, recebeu todo o atendimento, disse que queria a cama, pagou por ela, o prazo foi dado até 15 dias para essa cama chegar em casa e nada da cama chegar. Passaram os 15 dias, passou um mês, já completaram 2 meses e nada dessa bendita cama chegar. Vamos ouvir o que ela disse. Isso, eu comprei uma cama agora em março, no dia 6, e até hoje não entregaram. Me deram o prazo de 12 a 15 dias e até agora nada. 2 meses, né? 2 meses. Olha aí, realmente é uma situação muito complicada. Para continuar conversando sobre esse assunto, a gente convidou aqui o advogado Niverson Moura, que está conosco. Niverson, boa tarde para você. Quais são os direitos que a Laís tem que outras pessoas que passam pela mesma situação também têm? Boa tarde, Almir, a todos que nos acompanham aqui na TV Asa Branca. Isso é um clássico descumprimento da oferta.
partir do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estão todas as características que devem compor a oferta de algum tipo de produto ou serviço. E no artigo 35 fala justamente do cumprimento forçado à oferta. Então, o consumidor ele pode exigir. São 3 opções que é direito do consumidor exigir. Ou o cumprimento forçado à oferta, ela exigir a entrega da cama. Ela pode registrar a reclamação no PROCON, inclusive, em virtude disso. Ela pode pedir o dinheiro de volta, corrigido monetariamente, e, inclusive, caso ela tenha sofrido algum outro dano em virtude da não entrega do produto, ela pode também cobrar, ou no PROCON, ou na Justiça, por exemplo, e também ela pode exigir a entrega de um outro produto em substituição. Isso é a escolha da consumidora. Nesse caso, a gente está falando de um produto, mas isso acontece muito com serviços, né? Tem gente que contrata, de repente, um profissional para fazer uma reforma em casa, um pedreiro, uma pessoa para colocar um mármore na cozinha, alguém para instalar um box no banheiro, e de repente essa pessoa não vai, recebe esse dinheiro, deixa para lá, ou vai fazendo de pitada até demorar bastante tempo. Nesse caso, isso também é equivalente ao que você estava falando? Excelente pergunta. A regra é exatamente a mesma, tanto o produto quanto o serviço. Inclusive, isso também pode ser considerado um crime. O artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor fala que quando você utiliza alguma afirmação falsa ou omite alguma informação relevante sobre produto, sobre serviço, isso faz parte da oferta, faz parte do processo de escolha do consumidor. Olha, me compre que eu lhe entrego em tanto tempo. O consumidor vai colocar na balança e vai dizer se vai comprar naquele lugar ou em outro lugar. Então ele pode até prestar uma queixa na delegacia. Isso pode gerar uma pena, uma detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, tanto produto quanto serviço. A dica básica é a seguinte: faça um contrato. Muitas vezes a gente só tem a conversa de WhatsApp para comprovar, mas o ideal é que você faça um contrato que lá esteja a previsão da forma de pagamento, do prazo da entrega, das condições da entrega, porque assim o consumidor vai se resguardar um pouco melhor, para ele poder registrar a reclamação no PROCON e, se não resolver no PROCON, dar entrada na Justiça. Muito obrigado pelas informações. Niverson Moura, advogado, deu essas dicas importantes. Gente, para você que é consumidor, faça o contrato, de repente não pague tudo na hora, né? Faça esse acordo para pagar só depois desse serviço. Enfim, mas para essa pessoa que está oferecendo esse serviço, que está vendendo de repente esse produto, é bom ser honesto, dizer, olha, o prazo é maior, não dá para entregar nesse tempo, ou cumprir com sua responsabilidade, porque isso não tira de você esse mérito de trabalhar de forma honesta, de forma simples, cuidadosa, e a gente sabe, a gente entende, né, que quando a gente trabalha direitinho, essa propaganda ela vai ser feita naturalmente. Quando a gente não trabalha dessa forma, aí sim as pessoas vão começar a falar mal do seu trabalho, de repente a empresa pode até fechar. Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações no Seu Direito de hoje. A gente agradece ao Niverson Moura também. Valeu! E vamos seguindo? Vamos sim, porque o São João está chegando e com ele a venda dos fogos de artifício. Mas é preciso brincar com segurança, né não? Então o Gessé Ascioli está voltando e vai trazer essas orientações agora. Orientações para a família inteira, hein? Gessé. É isso, Almir. Eu mesmo ficava já na expectativa, né? Chegando o mês de junho aí para comprar os fogos, né? Para poder ir para a fogueira já munido ali das brincadeiras com os fogos. Mas é preciso ter muito cuidado. Eu estou aqui com o tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Anderson Torres. Anderson, a gente precisa ter consciência de que a brincadeira é bonita, o São João é muito belo, mas é preciso brincar com segurança, principalmente porque tem a relação ali do uso desses fogos, do manuseio através de crianças, né? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, né? A nossa primeira recomendação é o local onde esses artefatos são adquiridos, que sejam em locais autorizados. Eles devem vir numa caixa que contém as instruções, né? Informações importantes como idade mínima de manuseio, e eles devem ser utilizados em locais abertos, longe de residências, longe de veículos, longe de aglomeração de pessoas e da rede elétrica. Quando a gente fala sobre a potencialidade de acontecer esse acidente, o que é que a gente deve observar na hora que acontecer um acidente, o que é que eu devo fazer? O uso inadequado desse tipo de produto pode causar amputações, incêndios e queimaduras graves, né? No caso de queimaduras, a vítima deve lavar o local com água corrente por alguns minutos e procurar atendimento médico. Para situações mais graves, deve ligar para o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco através do 193. Quando a gente fala sobre o uso desses fogos, né, por parte das crianças, é importante que mesmo aquele de baixo risco tenha esse acompanhamento dos adultos. Isso com certeza. O ideal é que crianças não manipulem os fogos sozinhas, né? Mesmo esses de baixo risco, elas devem ser manuseados, devem ser utilizados com acompanhamento de um adulto responsável
para garantir a segurança daquela brincadeira, né? A gente fala também, além dos fogos, tem aquela fogueira, né? Tem sempre ali, as pessoas utilizam para assar um milho, também para assar uma carne, então deve ter cuidado também, porque numa festa dessa também vai ter muita criança, né? Vai ter muita gente junto. Isso, a fogueira deve ser feita em local aberto, né? Também atentar para árvores próximas e redes elétricas, não deve haver. E deve ter supervisão constante, né? Nunca deixar a criança ali próximo sozinha, sem uma supervisão de um adulto, para evitar acidentes. Tenente, muito obrigado pela participação conosco. Eu vou percorrer aqui um pouquinho para mostrar, a loja está cheia de fogos, né? Várias possibilidades, mas eu soube que o Adenilson vai trazer uma informação importante, tem uma doação para ser feita, né? Para garantir a segurança nessa brincadeira bonita que é o São João. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. O fogo de artifício é belo, né? A gente tem essa arte. E o São João de Caruaru, o maior e melhor São João do mundo, isso é verdade, né? A Casa do Fogueteiro está incluída dentro dessa cultura e a gente tenta mostrar, vender, direcionar o produto à criança ideal. Então, tem a idade, tem a classificação dos fogos, classe A, classe B, classe C para adultos, já para crianças, só classe A. Classe B para adolescentes, até iniciando a partir de 12 anos. E pegando o gancho que você falou, a partir da semana que vem, a gente está com uma ação cultural para incluir o autista e a criança, o adolescente que tem problemas auditivos. A gente vai fazer uma ação com as associações de autistas para a gente distribuir abafadores para as crianças brincarem o São João de Caruaru. Tá? Essa criança não é só o fogo de artifício. A gente está fazendo essa ação, dando exemplo para as outras empresas de Caruaru, para a gente incluir essa criança, esse adolescente no nosso São João, para que essa criança ela possa ir lá na comida gigante, ela possa ir lá na estação ferroviária, no pátio de eventos. Então, estamos com essa ação, fogo de artifício é arte, brincar é arte, o São João de Caruaru é arte. Então, vamos brincar com consciência. Pois é, essa é a palavra. Adenilson, obrigado pela participação conosco. É brincar com consciência, até porque é uma festa bonita. Brincar com segurança sempre, Almir. Sempre, 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 Gessé Acioli. Valeu. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Vamos seguindo para saber quais são os outros destaques do nosso portal nessa quarta-feira. O que teremos agora, Fábio Gomes? Oi, Almir, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui no AB1. Ainda falando aí sobre São João, a gente tem uma notícia aqui importante sobre o camarote da acessibilidade. A Prefeitura de Caruaru divulgou, né, a lista lá, aliás, o site para que os interessados que têm vontade de levar algum parente ou até vontade de participar do São João e também curtir o camarote da acessibilidade, essas inscrições já estão disponibilizadas. Ao todo, serão 60 vagas por noite de shows para pessoas com deficiência e também pessoas idosas acompanharem a programação junina no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga em um espaço estruturado, seguro e também mais confortável. Essas inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial. Na nossa reportagem do G1 a gente deixa um hiperlink, aquela parte vermelha do texto, onde o leitor pode clicar e ir direto para o formulário de inscrição. Essas inscrições elas podem ser feitas até a 1 da tarde do dia 5 de junho e cada participante terá direito a um acompanhante e poderá realizar até 2 inscrições em datas diferentes. De acordo com a Prefeitura, das 60 vagas disponíveis por noite, 40 serão destinadas a pessoas com deficiência e 20 para pessoas idosas com 60 anos ou mais. Os shows no Pátio de Eventos começam já nesse sábado, dia 30, e seguem até o dia 25 de junho. A gente tem essa programação completa com todas essas atrações disponíveis aqui no nosso portal. E aí, para efetivar a inscrição, será necessário apresentar a documentação comprobatória. As pessoas com deficiência deverão anexar o laudo médico e os idosos precisam apresentar um documento oficial com foto que comprove idade igual ou superior a 60 anos. Almir. Muito bem, Fábio. A gente fica vendo essas imagens aí do pátio de eventos lotado, né? Essas imagens aí do nosso São João. E é importante reforçar que no G1 também tem informações sobre o que não se pode levar para o pátio de eventos, né, Fábio? Exatamente, Almir. Para todo mundo curtir uma festa da melhor maneira possível e também da maneira mais segura, ontem a Prefeitura realizou uma coletiva, né, trazendo aí todas as informações sobre alguns itens que não podem, aliás, entrar na festa. A gente reuniu essas informações aqui no nosso portal. As medidas têm como objetivo reforçar a segurança e também garantir a integridade do público que participará da festa na zona urbana. A gente está acompanhando aí na tela, né, a lista dos itens que estão proibidos de
de entrar no pátio do forró. Esses itens são garrafas ou copos de vidro, armas de fogo e armas brancas, drogas ilícitas, aerosol, fogos de artifício, máscaras, guarda-chuva com ponta, cadeados, caixa térmica e cooler, bolsa térmica ou similares, os cigarros eletrônicos e também crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis. Essas informações estão disponíveis aqui no nosso portal. A gente tem também mais detalhes que podem ser conferidos nessa nossa reportagem, que está disponível na nossa página especial para a cobertura do São João de Caruaru 2026, Almir. É esse o trabalho do nosso portal, não é, Fábio Gomes? Muito obrigado, então, pelos destaques de hoje, meu amigo. Bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você aí no estúdio também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã, meu amigo. Valeu, Fábio. Intervalo chegando aqui no seu AB1. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um curta-metragem que foi produzido em uma escola da zona rural aqui de Caruaru e foi selecionado para um festival na Europa. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, 12h48 agora.